termo de depoimento número 43, que presta Marcelo Baía de Brecha, aqui presente e acompanhado de seus defensores Luciano Feldens e Joana Paula Batista. Marcelo, eu indago se estes são seus defensores e ainda se tu estás aqui de forma voluntária e espontânea para prestar esse depoimento, que é feito com base no acordo de colaboração premiada celebrado com o Ministério Público Federal, com suporte na Lei 12.850 de 2013. Eu indago ainda se tu está ciente de que os efeitos da colaboração premiada dependem do conteúdo do teu depoimento e ainda dos elementos de corroboração que forem entregues. Sou meu defensor e estou aqui espontaneamente. Certo. Marcelo, eu lhe peço que fale sobre o anexo 20, de geração e distribuição geral, caixa 2. Primeiro que você disse que confirma o conteúdo dele, do texto que foi entregue pela tua defesa. Confirmo. E depois explicar, por favor. Tá. Essa questão da geração e distribuição de gerações, nos primórdios, desde até mais ou menos início da década de 90, quando teve aqueles primeiros problemas, a geração se misturava com a distribuição. E eu entendo até que muita parte das empresas brasileiras ainda usam isso que a gente fazia no início da década, até o início da década de 90, que era basicamente você tinha que pagar alguém. Se um contrato tinha que pagar alguém, o contrato gerava um contrato fictício para pagar alguém. Então você misturou a geração com a distribuição, misturou com a contabilidade oficial. Nós tivemos então problemas no início da década de 90, certo? E aí se criou, não posso precisar exatamente a data, mas foi meados da década de 90, vamos lá, 93, 94, 95, se criou o modus operandi atual, que era o que a gente chamava de separação da geração da distribuição. Tá? Isso tinha várias razões, tá? Digamos assim, umas legítimas, outras ilegítimas. As razões legítimas era você tentar preservar o que a gente chama o corporativo, quer dizer, você não quer miscuir a contabilidade oficial da empresa, porque se você começa a permitir que todas as empresas, todo mundo que faça contratos fictícios, você gera uma confusão dentro da empresa, você perde o controle do que é lícito e ilícito. E você começa a misturar a diretoria financeira, o jurídico, com a questão então você mistura toda a empresa que é lícita com a questão ilícita do Caixa 2. Então, outra questão é que quando você gera também, você deixa cada um gerar, muitas vezes você tem um problema que você está gerando um custo num contrato que tem prejuízo, ineficiência fiscal. Essa é a questão, digamos assim, legítima, porque você faz isso. A questão ilegítima é que você, ao fazer isso, você também cria um Chinese wall, você tenta ocultar mais fácil esse processamento do Caixa 2, você desvincula da onde você gera, da onde você distribui, o que dificulta a localização. Então, no fundo, quando isso foi criado na década de 90, tinha esses dois objetivos, esse modus operandi. No que tange a geração, então, esse modus operandi, digamos assim, ele foi estabelecido na década de 95, mais ou menos 95, nesse período, tá? Bom, durante todo esse período, já com esse novo modus operandi, aí você separou a geração e distribuição. A geração em si, e aí falar um pouco da geração, ela passou a ser quase sua totalidade no exterior, por uma questão de eficiência fiscal, porque a gente tinha prejuízos acumulados no Brasil. Você, como a construtora, naturalmente, a grande parte do overhead dela era do Brasil, então os contratos no exterior eram mais leves, porque não tem overhead brasileiro. Então, em geral, você tinha grande parte do resultado, praticamente 100% ou mais do resultado da empresa vinha do exterior. Então, onde é que você fazia geração? Você faz geração e tem mais eficiência fiscal. Além do que, você tem mais a complexidade tributária no Brasil, a fiscalização, tudo permite com que... Então, a gente pegava países que tinham mais flexibilidade e você tinha margens melhores, até porque o overhead está no Brasil, e você gerava lá fora. Tinha também um conveniente, porque em alguns países que você também precisava gerar,
não por uma questão de fazer a geração de caixa 2 e fazer presente fiscal ao mesmo tempo, mas você precisava gerar porque você tinha restrição de remessa de lucros. Então, se você tivesse o lucro lá, você não conseguia remitir por restrição cambial. Aí o que você fazia? Na geração, você remitia através de um subcontratado, através de uma empresa. Então, você remitia, não era lucros. Então, no fundo, as coisas acabavam se mudando. A geração em si era de conhecimento amplo na empresa. No fundo, o entendimento era que aquilo era planejamento fiscal. As pessoas que faziam tinham consciência que estavam fazendo planejamento fiscal, algum tipo talvez de sonegação fiscal, tipo de evasão fiscal, mas a questão era fiscal. Sabiam que esse dinheiro era gerado e veja bem, todo mundo sabe que atua não precisa explicar que uma empresa de construção precisa de geração, porque inclusive a origem disso, você não cria essa necessidade de caixa 2 já na origem pensando em pagar propina. Acaba se levando a isso a pagar, mas você tem bônus que são pagos por fora porque você não quer criar um relativismo. Você tem um problema, por exemplo, você pega um diretor ou um executivo que está num contrato que dá um enorme lucro, tá? Portanto ele tem um bônus. Aí você pega ele e quer botar num contrato que vai dar prejuízo, ele não vai ter bônus. Aí como é que você motiva ele para ir para aquele contrato? E você não pode dar um RV para um cara que no contrato. Aí você cria, aí você resolve assim, para não criar e também não miscuir às vezes relativismo interno por alguma razão. Então, bônus por fora sempre houve. Isso eu estou falando de 20, 30 anos, sempre houve. Então, todo mundo sabia que havia necessidade. Todo mundo sabia que havia necessidade, por exemplo, você não atua em países com guerrilha ou nas favelas do Rio sem pagar milícia, sem pagar. Então tem muito dinheiro que corre. Você, inclusive, a gente paga sequestro. Eu meio participei da questão para trazer o corpo do engenheiro nosso que foi sequestrado no Iraque. Eu participei junto com o governo brasileiro na negociação que envolveu inclusive o governo italiano. A gente deu, se não me engano, foi 5 milhões de dólares. Isso é por fora, tá certo? A gente pagou sequestro na Colômbia, sequestro no Peru. Esse tipo de pagamento tinha questão de emitir. Então, tinha questões de você vai para esses lugares, o subcontratado quer dinheiro. Ele não transita nota fiscal. Você vai para uma obra lá na zona de guerrilha da Colômbia, o subcontratado quer dinheiro. Você tinha questão muito que a gente fazia, como mencionei a questão dos empréstimos que a gente fazia para alguns veículos de mídia, a gente não queria aparecer. Então a gente pegava o caixa 2, botava no fundo, o fundo fazia investimento. Isso era muito comum. Ou, por exemplo, a gente fazia uma negociação onde, para criar uma referência de um valor para quem estava comprando, a gente às vezes fazia uma venda simultânea para outro fundo, que era nosso, e criava uma referência. Então, havia essa necessidade. Então, no fundo, havia caixa 2, sem entrar no mérito qual caixa 2 era legítimo, qual caixa 2 era propina. Então, veja bem, as pessoas que faziam a geração, elas sabiam que havia necessidade de caixa 2 dentro da organização. Isso há 20, 30 anos. O problema é que até 90 era feito miscuído, quem gerava distribuía, e a partir de 95 se separou o modus operandi, deu uma eficiência fiscal, transformou, criou um tchadinzol. E de certo modo, você disciplinou mais, você criou menos gente que distribuía, que fazia parte, digamos assim, mais ilícita. O resto você está fazendo uma coisa que é uma geração, mas é uma questão mais fiscal. 95 ou 2005? 95. Separação. Essa questão do modus operandi de separar foi 95, que foi quando a gente teve aquele problema no orçamento, aquelas questões todas. O que existe de confusão, que às vezes o pessoal fala que foi estruturado o setor de operações estruturadas, é porque a confusão que existe é o seguinte: o modus operandi atual existe desde 95, não mudou nada. O que a confusão que o pessoal faz de tal 2005 é o seguinte: a parte da distribuição era conduzida na época não pelo pessoal que está hoje, aliás, acho que a Lúcia fazia já parte, era conduzida por um antigo colaborador de 95 até mais ou menos 2005 pelo Ferreira.
que era o Ferreira, junto com a Lúcia, não sei se tinha outras pessoas envolvidas, eles é que faziam o que a equipe faz hoje. Lógico, como a organização foi crescendo, as demandas vão crescendo de todas as naturezas, lícitas, legítimas e propina, de tudo que a natureza vai crescendo, mas o modus operandi não mudou. E isso era conduzido por Ferreira e por Lúcia. Em 2005, mais ou menos, Ferreira teve um AVC. Quando eu entrei na consultoria em 2002, era Ferreira. O Ferreira, desde antes de eu assumir, ele estava a gente tem a macroestrutura, e ele tinha um título que dizia assim, assessor. Sempre me incomodou porque todo mundo na empresa sabia o que Ferreira fazia. Vocês não explicam por que Ferreira fazia. Então, o que existe a confusão de que foi formado, não foi formado setor estruturado em 2005. Isso existe o modus operandi exatamente existe desde 95. O que ocorreu foi que em 2005, quando eu chamei o Beto para substituir Ferreira, que teve um AVC, e o Beto trabalhava na época na Road, estava na consultora, era uma pessoa de confiança antiga da organização, eu chamei o Beto. Aí o Beto chegou para mim e falou, pô, Marcelo, eu não quero que seja que nem Ferreira. Eu não quero que todo mundo saiba o que é que Ferreira faz, porque não bem, eu acho que quem sabe, tudo bem, mas quem não sabe não precisa saber. E hoje todo mundo sabe o que é que Ferreira sabe. Então se você me botar no programa de Ferreira, todo mundo vai saber o que eu faço. Então, operação estruturada, na verdade, e aí também tem essa confusão, porque eu já vi, quando vocês fazem as palavras-chave, vocês pegam às vezes, operação estruturada é o nome que se dá a financiamentos estruturados com garantias específicas. Então, muitas vezes, vai se ver o nome operações estruturadas em planilhas, apresentações da área financeira, porque tem a ver com você estruturar um financiamento com uma garantia específica. A gente chamava, hoje chamava Project Finance, mas a gente chamava mais operações estruturadas. Aí o Iber diz assim, Marcelo, deixa eu colocar o nome do meu programa, que é o programa do Ferreira, como operações estruturadas. Porque aí eu vou conseguir transitar em toda a organização, vou conversar, e todo mundo vai achar que eu estou apoiando no financiamento estruturado que todos os projetos precisam, para exportação, para isso, para aquilo. Bom, foi isso que foi criado. E o Beto criou, com o crescimento ele pediu para, depois ele me trouxe a ideia, mas eu preciso reforçar minha equipe, tá? E veio o Fernando, veio o Luiz Eduardo, tá? E conduziu a questão e aí, mas o modus operandi existe. Esse modus operandi, basicamente, que existe desde 2005, aumentando não, mas o modelo, quer dizer, desde 95, é a questão seguinte, você tinha, e aí é importante diferenciar o seguinte, você tem o primeiro porque havia um modelo que era para ser. Quando a gente começou a aprofundar, e essa é uma dificuldade que a gente tinha, porque o que era para ser não foi o que foi feito. Essa é uma dificuldade que tem, ou seja, deixa eu tentar ver o seguinte, o modelo, como foi concebido em 95, certo? Era o seguinte, você faturava com foco fiscal por offshores, que eu chamo nível 1. Essas offshores, elas eram de conhecimento das equipes, porque tinham que fazer para essa offshore, eram feitos contratos, digamos, de planejamento fiscal, então você conhecia, tá? E de certo modo, como eram volumes altos, ou por exemplo, como eram volumes altos, concentrados, os bancos sabiam e faziam questão de assegurar que aquilo ali era planejamento fiscal e que a Odebrecht sabia que aquelas contas, apesar de não ser offshore, porque os bancos, o que a gente tinha confiança, e era sinalizado assim, se você começa a depositar 20, 30 milhões numa conta, ele quer saber, pô, de quem é essa conta. E muitas vezes o nosso pessoal da área financeira quis dizer o seguinte, essas são as contas, nosso dinheiro é nosso, mas, e os bancos procuraram saber, tem corrupção aqui? E o meu pessoal do financeiro, que não se envolvia na parte de distribuição, e não era para se envolver, a gente criou o Sanizol, dizia não, é a questão de planejamento fiscal, e obviamente a gente tinha o cuidado, até para não cometer o crime, de fazer isso em países onde a questão fiscal não era um crime. Então,
A gente tentava fazer com que no primeiro nível, em tese, não houvesse um crime, porque era feito planejamento fiscal nos países que aquilo não era um crime. Exemplo claro, por exemplo, não, mas já estou entrando no segundo, terceiro nível. Bom, a partir daí, o modelo que tinha sido estruturado, em algum momento se descontrolou. A partir daí, eu não posso assegurar qual foi o momento, porque, veja bem, o que a empresa, quando eu digo a empresa, o que o corporativo da empresa sabia e tinha conhecimento era da geração que era disponibilizada para distribuição. A partir daí, o conceito era de total confiança, total delegação. Porque a gente sabia que a partir daí, se você começasse a fazer controles, e ontem o procurador estava perguntando para mim a questão do controle, você começa, por exemplo, controle significa que alguém tem que explicar alguém, que alguém tem que controlar, que tem que falar pelo telefone, que tem que falar por e-mail. Então, em tese, a confiança era o seguinte, a partir daí, é o seguinte, quem tinha autorização para usar o Caixa 2, independentemente qual era, se era para bônus, se era para Caixa 2 mesmo, se era para propina, se era para qualquer coisa, quem tinha autorização, ou seja, enviava o pedido para o pessoal que fazia isso, que era antes um assessor, depois virou a equipe de operações estruturadas, e esse pagamento era feito e você não precisava pedir autorização de ninguém. Se você tinha autorização para contactar essa pessoa, se você sabia, você não buscava autorização do seu líder. Depois eu fui saber até que alguns líderes até pediam, que não era para correr, porque você cria uma redundância, mas eu soube depois que alguns líderes queriam ter, mas em princípio, se o líder autorizava, você não teve. Bom, quando você gera isso aí, e não era para ter nenhum tipo de presença ou fingerprint ou identidade, qualquer tipo de relação entre a Odebrecht e essas offshores 2, 3 e 4 que faturavam contra a offshore do primeiro nível e que levariam ao destino final. Não era para ter. E a razão era exatamente porque você tem razões, novamente, legítimas e ilegítimas. A razão ilegítima, óbvia, é você querer ocultar e dificultar o traceamento. Em tese, se você chega lá na ponta e quebra, se tem problema a quem você pagou por qualquer razão, não estou aqui entrando no mérito qual foi a razão, mas você não consegue tracear de volta para o Odebrecht porque você tem 3 níveis que não tem relação com o Odebrecht. Inclusive, como esse sistema foi concebido dessa maneira, e em tese, você, a partir do momento que você não controla, porque esse sistema, então, em tese, não haveria controle, essa, inclusive, foi uma das dificuldades que a gente teve quando começou a Operação Lava Jato. Essa era o que a gente pensava, quer dizer, eu pelo menos, eu pensava e vários outros pensavam que havia. Então, em tese, a gente dizia, não tem nem informação, porque não existe a relação. Então, por exemplo, a gente foi surpreendido com o fato de que algumas contas, e depois foi descobrir várias, tinha BOs informais, Odebrecht, porque não era para ter. O sistema não foi concebido assim. A razão legítima, porque tudo tem uma razão, e a razão legítima disso também tem uma razão, que é o seguinte: quando você cria um sistema onde você sabe que você está fazendo um sistema sem controle, você também, e acho que o pessoal que elaborou isso lá atrás pensou sabiamente, você cria o que a gente chama de check and balance. Você, tudo bem, a gente não está controlando, mas você imagina que de alguma maneira o mercado financeiro controle. O que é que você imagina? Se você começa a ter trânsitos de dinheiro elevado em contas que não tem uma empresa do porte da Odebrecht por trás, certo? Você imagina que o banco vai chiar. Então você mais ou menos limita seu pessoal. Outra coisa, você também entende que o sistema financeiro vai impedir pagamentos de PEP. Quer dizer,
qual é a cabeça? Você até entende, você sabia que o sistema permitia que é o seguinte, que pagasse uma contribuição política para um marqueteiro de campanha. Ok, mas ele não é PEP. Mas se esse dinheiro for uma propina direta para a conta de um diretor de um estatal, em tese, o sistema financeiro devia bloquear. Bom, o que é que a gente percebeu, e com certeza o pessoal deve ter falado, houve uma total conivência, o check and balance foi totalmente rompido, porque houve uma total conivência do pessoal, misturou, os bancos quando começavam a se tornar, a gente descobriu isso depois, apurando, os bancos quando começavam a se tornar desconfortáveis com o valor, o nosso pessoal de alguma maneira transparecia para o banco que o Odebrecht estava por trás, só que o banco não avisava, digamos assim, ao financeiro da empresa que o Odebrecht estava por trás, a gente não sabia que aquela conta estava com a gente, com o BO, quer dizer, o corporativo do grupo não sabia que tinha uma conivência com os financial officers. Eles começaram, e aí, veja bem, a gente também criou, o sistema foi elaborado, e aí, o seguinte, criou uma conivência, inclusive, em que o nosso pessoal ajudava, isso com certeza eles devem ter falado, o nosso pessoal ajudava os PEPs a abrirem contas para exatamente dar um bypass com a conivência dos financial officers, quer dizer, uma total descuido. E essa foi uma dificuldade que a gente teve no início para colaborar, e a gente, por quê? Porque, inclusive, é o seguinte, o modelo do jeito que foi feito, novamente, por razões legítimas e lícitas, ele foi feito de tal maneira que internamente era o seguinte, até para não excluir as coisas, em tese, o pessoal da distribuição, que era antigamente Ferreira, depois Gilberto e a equipe, eles não deveriam saber quem era o destinatário final. Eles deveriam ter um codinome, eles receberiam um codinome, uma conta e ponto. Eles não deveriam saber mais nada. Mais nada. Essa informação não deveria existir, eles só deveriam saber isso. Quem sabia qual era o pessoal. Só que aí, a gente, inclusive, o sistema Drauzio não era para existir. Inclusive, quando esse assunto pipocou em 2014, uma das primeiras, eu procurei o Beto, que a essa altura do campeonato teve aquele problema que a gente sabe, e foi, eu acho que uma parte do descontrole ocorreu quando o Gilberto teve o problema da operação. Acho que a partir daí ele se descontrolou mais ainda e o pessoal de baixo fez uma zona que foi o seguinte: quando eu perguntei ao Gilberto, você tem os registros? Ele falou, Marcelo, obviamente que ele sabia, não tem um registro. Ou seja, a gente não sabia, eu não sabia, e várias pessoas, o pessoal do jurídico que estava tentando fazer isso, não sabia que havia tais registros no Drauzio, porque não era para ver. Uma vez até que ele me comentou que tinha um sistema de informação segura, eu falei, que mal que isso é? Vocês estão registrando? Aí ele falou, não, Marcelo, é um sistema de um chat seguro, onde a informação vai e desaparece. Então o registro não era para ver. Quanto mais o nível de registro que tem hoje, porque ele fez um processo onde ele misturou as duas coisas. Ele tinha informação no Drauzio de que obra foi, ele tinha um nome, então ele tinha tudo. Tanto é assim que uma vez, ele estava falando com o nosso advogado americano, que ele estava preocupado porque destruir o token do sistema do que eu vou falar mais à frente, do sistema do Bira. Tá? E eu falei, olha, eu acho até que, realmente, se eu não soubesse hoje o que eu sei do Drauzio, o sistema de Bira, porque, olha qual é a mentalidade, se o Gilberto só sabia o codinome e a conta, sem as informações que eu vou detalhar que estava no Bira, que era a interface entre a geração e a distribuição, realmente você precisava daquele sistema. Depois eu fui descobrir o seguinte, que tudo que estava no sistema do Bira estava no sistema do Drauzio, que não eram verdade. Então, na verdade, se tornou relevante, a gente consegue fazer hoje a colaboração só com o Drauzio, tem toda a informação lá, tem a ponta toda. Você precisa algumas vezes do colaborador para identificar a pessoa que muitas vezes não tem lá. Mas também eu descobri que o Gilberto e o Luizinho e o Fernando acabaram ajudando vários. E eles não eram para ter contato com as pessoas, até porque eles não eram para saber o grau, não era para ter, então houve uma mensagem geral. A questão do Bira, que precisa ser esclarecida, é o seguinte: quando eu assumi, e até pouco tempo depois de eu assumir,
Quando você tinha autorização para fazer uso de caixa 2, independente de qualquer coisa, você, em geral, você tinha o empresário tem um apoio financeiro, aí o apoio financeiro fazia, na base da confiança, o pedido para o pessoal, na época o Ferreira, tá? O pessoal fazia o pagamento. Qual era o conceito que existia? Você não podia fazer uso do caixa 2 para qualquer natureza se você tinha um caixa 1, digamos assim, um caixa oficial deficitário. Isso é uma coisa natural, porque senão você começa a fazer pagamentos no caixa 2 que não tem controle da empresa e você está criando um prejuízo no caixa 1. Aí, só que esse controle, na prática, era feito pelo próprio empresário junto com o seu apoio financeiro, na base da confiança. Além disso, imagina o seguinte, se eu tinha 100 ou 200 empresários que tinham autorização para fazer uso do caixa 2, eu tinha 100 ou 200 apoio financeiro. Então, eu duplicava as pessoas que tinham acesso ao sistema de distribuição. Então, eu falei, vamos automatizar isso. Então, eu coloquei o Bira, que na verdade era um colchão de mera peça da engrenagem, eu botei ele para fazer o seguinte, Bira, quando vier um pedido de uso do caixa 2, e o Bira não entrava no mérito do que era, quando vier um pedido de uso do caixa 2, o empresário vai informar para você o codinome, certo? E vai informar para você o valor. Se não tiver respaldo no caixa oficial, você trava e manda ele falar comigo. Se tiver respaldo, volta ao modelo anterior, não vou meter. Aí a autorização, essa é a nossa cultura, cada um agente seu próprio destino, cada um toma, o cara tinha autorização. Aí, nesse modelo, o que é que acontece? Na prática, os caras quando tentavam fazer uso do caixa 2, não tinha respaldo no caixa 1, e o Bira travava, sem entrar no mérito, ele não questionava, ele disse, não tem dinheiro, vocês não tem dinheiro no caixa 1, não pode usar o caixa 2. Aí o Bira travava, e dizia, tem que falar com o Marcelo. 95% das vezes, só em travar o cara já não procura. E algumas vezes, e tem até alguns e-mails que a gente botou lá, prova, algumas vezes o cara me procurava e dizia o seguinte, a maior parte das vezes, quase a totalidade do Brasil, que é onde tinha problema, aí o cara me dizia assim, Marcelo, eu tô aqui, eu tô precisando usar pagamento, e eu dizia, a maior parte das vezes, eu nem entrava no mérito do que era o pagamento, e novamente, por questões legítimas ali, primeiro não era na minha responsabilidade, segundo, se eu começasse a entrar, imagina, eu estou falando com alguém pelo telefone, se ele começasse a explicar o que era, eu começaria a divulgar. Então, na prática, eu procurava me informar quando é que o caixa 1 ia virar. Minha preocupação era muito essa. E algumas vezes eu até tive acesso a codinomes, tudo, mas nem procurava saber quem era. Quando eu digo que quase a totalidade era Brasil, porque no exterior, em geral, por conta do modelo de contratação, que é muito prático no exterior, você tem um advance payment, em geral, a obra do caixa 1 vira positiva. Então, em geral, você não tem um problema de caixa 1 que gere necessidade. Então, em geral, como eu só sabia dos problemas quando tinha problema de caixa 2, e aí você cria esse processo, eu mais ou menos ficou no automático, eu saí da consultora em 2008, a partir daí eu não sei mais como os LS conduziram esse assunto com o Bira, se continuava fazendo controle. Aí eu sei que cada um depois adotava, isso eu estou falando da consultora, cada um adotava seu próprio controle. Eu sei que uns, depois eu fui saber, uns pediam autorização ao Bira, outros queriam, mas aí o pessoal vai poder informar com mais precisão, entendeu? Então, no fundo, não sei se eu faltei falar alguma coisa da questão sim, uma coisa que eu acho importante, que aí sim, era a única conta que eu tinha, fora as contas de nível 1, que apesar de eu não conhecer precisamente, a empresa conhecia do nível 1, tinha uma conta que englobava outras contas, mas num único banco, e eu acho importante aqui, até para ser justo com o banco, que era
que foi, acho que nesses bancos todos que atuavam com a gente, do nível 2, nível 3, nível 4, eu acho que foi o único que foi correto e não teve licitude ou conivência com os financial officers, foi a questão do PICT. Porque o PICT era o banco que a gente usava para fazer os pagamentos para os executivos. Quando esse processo até começou, eu tive essa preocupação de dizer o seguinte: então, no PICT, esse era a única conta de nível 2, 3 e 4 que eu tinha conhecimento que existia. As outras, em tese, não era nem para o Financial Officer saber que a Odebrecht estava por trás, mas essa sim. Essa conta nível 2, nível 3, essa conta do PICT, essa é uma conta que o Financial Officer, e teve 2 Financial Officers nesse período, ele, quando eu assumi a construtora, ele fez, e depois eu assumi a Odebrecht S.A., Northern Warren Crossman, que depois foi, a pedido do PICT, oficializada na CNO. Mas antes de ser oficializada, assim que eu assumi a CNO e depois que eu assumi a Odebrecht, o Financial Officer da conta me procurou e disse o seguinte: Marcelo, eu quero escutar de você se esses pagamentos aqui feitos nessa conta são apenas questões de bônus executivos fiscais, tá? Porque isso aí não é crime aqui na Suíça, a gente administra, tá? Mas eu não posso ter outras coisas. E eu, para ele, não. Eu garanto que nas suas contas ele não tem nada a ver, é só bônus executivo. E era meu entendimento na época. Depois até eu soube que o pessoal, novamente, parece que até fez alguns pagamentos que não era para ter sido feito, indevidamente, através dessa conta. E aí, inclusive, gerou uma contaminação que pode... Aí fica parecendo até que as pessoas não tinha. Essa conta é o que eu chamava assim, Roberto, veja bem. E eu falava para o Ferreira, falava para o Beto: vocês têm um processo que é todo feito por operadores, terceiros, tá? A gente não vai se miscuir, porque você está mandando às vezes para um operador que transaciona com outra empresa, a outra empresa pode ter problema, você pode. Agora, veja bem, essa aqui é o que eu chamo de conduto limpo. É uma questão fiscal, executiva. Eu não posso misturar isso com qualquer outro tipo de pagamento, porque como eu não conheço a natureza e o tamanho da ilicitude ou o destinatário dos outros pagamentos, e se você está usando um operador, o que impede desse operador que você está usando, essa conta também está sendo usada por um contrabandista ou um terrorista. Então é o seguinte: eu não posso me excluir esses pagamentos de executivos com essa questão. Então, essas contas específicas eu tinha conhecimento e elas eram para ser puramente para pagamentos executivos. Eu não sei e agora, isso é construtora. Na Braskem, aí, porque eu sabia isso, porque eu era da construtora, executiva da construtora, eu conheci o modus operandi, na verdade, desde 95 ele existe, quer dizer, quando eu era diretor da construtora eu já sabia que isso existia. Então, isso aí, esse modus operandi, as pessoas que tinham delegação para utilizar, todo mundo sabia. Desde 95, então eu achava isso aí, eu cresci nesse ambiente natural com o uso de caixa 2, quer dizer, a ilicitude sempre teve, na nossa cabeça, a gente sabia, obviamente, que se é caixa 2 é indevido de alguma maneira. Você está fazendo caixa 2, alguma indevido tem. Você pode até estar buscando um país onde isso pode ser feito, mas você está fazendo algum tipo, mas do nosso ponto de vista, e assim que infelizmente a cultura foi feita, a gente cresce achando o seguinte, que a ilicitude, a questão do problema está em cada um assumir qual foi o tipo de pagamento que você fez usando caixa 2. Ou seja, dentro da empresa, a maior parte dos empresários, e eu cresci assim também, a gente não via a grande ilicitude no uso específico do caixa 2. Porque você racionaliza que se é um uso legítimo, a forma de caixa 2 é por uma questão de como a construção funciona, como isso. Então você entende que o uso é legítimo e você criou uma forma ilegítima ou ilícita. Você nem usa esse termo. Eu estou querendo fazer um pagamento aí. A gente sempre entendeu que cada um era responsável
por aquele pagamento em si ter ou não natureza ilícita, propina ou não. E esse tipo de controle cabia a cada um tomar. E não era para, inclusive, miscuir com o restante da empresa. Entendeu? Sim, eu só falei que a geração se dava no exterior porque da questão fiscal. Eu acho que eu passei tudo, mas não... Quem que imaginou essa estrutura, essa forma, em níveis? Quem que idealizou esse nível? Eu já cheguei com isso, então isso vem desde 95. Eu sei que esse assunto veio. Eu estava na época, eu vivi esse mega problema, que foi, eu estava na hidrelétrica de Corumbá, em 92, foi aquele escândalo dos anões, depois teve a questão, lembra aquela questão do escândalo do Eliseu Rezende, meu pai foi no Congresso, e naquele momento era uma zona, porque quem distribuía tinha que gerar o próprio recurso que distribuía. Então, imagine assim, você vai fazer naquela época, se você ia fazer uma doação ao candidato, sabe o que você fazia? Você pagava, por exemplo, naquela uso de camisa, você pagava a empresa que imprimia a camisa para aquele candidato. Então, quando surgiu esse problema de notas frias e tudo, eu acho que, inclusive, pelo que eu soube, o Paul detalha isso. Eu não sei se foi ele, necessariamente, mas ele detalha um pouco disso. Não sei se foi ele. O Paul, eu não sei se foi ele que estruturou isso, mas eu sei que ele tinha conhecimento, ele tinha mais conhecimento disso, não sei se foi ele exatamente, mas isso vem dessa época. Foi na época que a gente teve os problemas na nota fria, e aí se tomou a decisão, que eu falei, razões legítimas e ilegítimas, de separar e fazer a geração no exterior e separar o geração e distribuição e criar um modelo atual. Entendi, que antes eram utilizados boleiros, faziam os pagamentos da mesma forma, mas me parece que as contas, pelo menos eu não encontrei nenhuma das contas atenta do exterior, pelo menos não nesse nível, né? Antes de 2000, parece que as contas de 2003, 2004... Não, eu acho que o pessoal, veja bem, que eu falei, eu acho que sempre houve, só que a impressão que eu tenho é que em algum momento, a partir de que eu não sei precisar, e como era um sistema que não era para ser controlado, começou a haver o descontrole. Se você vai perguntar se o descontrole foi 99, 2000, 2001, 2002, não sei. Mas o que acontece? Se o sistema fosse mantido como era concebido em 95, não era para ter. Porque o sistema foi concebido para as contas nível 2, 3 e 4 não ter nenhum Fig-Trimper da Odebrecht. Então, quando você começa a achar contas da Odebrecht, nível 2, nível 3, é porque começou a haver o descontrole, porque o sistema foi feito para você operar nível 2 através dos operadores, doleiros só. Quando você começa a ter contas exclusivas da Odebrecht, quando você começa a ter contas que Financial Office sabe que é Odebrecht, foi em algum momento, ou seja, na verdade, os senhores conseguem recuperar essa história a partir do momento que começou a haver o descontrole do modelo elaborado em 95. Nunca foi apresentado, então, olha, nós vamos dividir isso aqui em camadas ou em níveis, de forma que a gente não consiga deixar o rastro. Isso eu quero saber se foi apresentado para o senhor. Se em algum momento chegar para o senhor, olha, esse é o modelo que nós queremos fazer. Isso aí, veja bem, não foi, veja bem, isso, lembrando o seguinte, eu não pulei na consultora em 2002. Eu não pulei. Eu me formei em 92 e entrei. Esse modelo de geração e distribuição, a gente sabia como funcionava, a gente sabia que... Agora, o que é que a gente imaginava, eu e vários outros empresários? Inclusive, eu acho que uma das coisas que fez com que vários empresários, por exemplo, quando eu estava preso, eu já estava preso em setembro, tá? E aí veio a questão a gente tomou dimensão da quantidade, as investigações internas nós estávamos tentando correr antes dos senhores. Aí o pessoal me disse, Marcelo, está nessa dimensão, foi isso que a gente descobriu através da investigação. Eu falei, olha, foi em setembro, eu falei, olha, veja bem, eu estou aqui, não sou eu que mais tomo decisão, eu vou dar minha opinião. Eu acho que vocês têm que se reunir, eu recomendei que reunisse todos os LEs com o pessoal da Odebrecht S.A. Eles disseram, vocês têm que tomar uma decisão. Vocês têm informação aí fora. Na minha opinião, eu acho o seguinte, a empresa deve colaborar e vai caber depois a cada um
tomar a decisão se vai ou não colaborar. Mas eu tomei, em setembro do ano passado, eu disse, a empresa deve colaborar. O que é que aconteceu na época que eu acho que, aí a decisão que eu soube, e eu falei, eu apoio a decisão de vocês, porque vocês têm as informações, se não for para colaborar eu apoio, se for para colaborar eu apoio. O que é que eu acho que levou naquela época, em setembro do ano passado, a decisão de não colaborar? Porque na cabeça dos empresários, que conheciam esse sistema, assim como eu, havia essa segregação. Ou seja, eles achavam que eles que tinham feito pagamentos ilícitos, nunca, se todo mundo, se as pessoas soubessem, naquela época, na minha opinião, entendeu? Agora, é óbvio o seguinte, não estou dizendo todos, existia já naquela época a decisão espontânea de vários. Eu sempre adotei o partido seguinte, eu vou fazer o que a empresa decidir. Essa foi minha posição desde setembro. Obviamente, várias pessoas queriam colaborar. Eu sabia que várias pessoas, não posso dizer para vocês quem, mas é a informação do pessoal, várias pessoas queriam colaborar. E eu acho que várias pessoas não queriam colaborar porque achavam que nunca iam ser. Porque na cabeça de todo mundo, esse sistema era o sistema que a gente imaginava ser o que não se mostrou ser. Não existia o Drauzio, não existia isso. Então, essa dicotomia. Em resumo, o senhor não sabe quem pensou nessa estrutura financeira? Eu acho que essa estrutura, na verdade, é o seguinte, eu não acho que ela foi elaborada por uma pessoa especificamente. Na minha opinião é o seguinte, se tomou uma estrutura dessa, você vai evoluindo com o tempo. Eu acho que a grande decisão foi feita quando se decidiu, e aí foi uma decisão que nós, que éramos empresários, eu era na época diretor comercial, sabia o seguinte, primeira orientação, não vai haver mais, isso eu me lembro porque eu era diretor comercial lá da empresa, de uma obra, tá? Seguinte, primeira decisão que a gente sabia, não vai haver geração de nota fria, não vai haver mais geração na empresa por conta disso, tá? Aí você começa você não cria o modus operandi, aí você vai e as pessoas vão evoluindo, aí você separa o seguinte, aí você separa a geração e distribuição, aí o pessoal da geração começa a aprimorar o lado da geração, o pessoal da distribuição começa a aprimorar. Eu não acho que um negócio desse existe uma grande pessoa, você vai evoluindo com o tempo. Por exemplo, com certeza, quando você une todas as colaborações, porque, veja bem, as pessoas, entre os colaboradores, tem gente que participou desse esquema desde o início até hoje. Obviamente tem pessoas que não, que você tem o AVC, que não é o caso mais, mas se você pegar, por exemplo, você tem entre o Ber, Luizinho e Fernando, que conhecem mais ou menos de 2005 para cá, entre a Lúcia, que obviamente, o problema é que eu acho que cada um tem informações meio compartimentadas. A Lúcia que conhece aqui, você pega os diretores financeiros, que é natural que é o seguinte, à medida que quando o sistema foi implementado, naquela época o diretor financeiro tinha um conhecimento maior. À medida que o Chinese Wall é para funcionar, você vai segregando cada vez mais a área financeira desse sistema. Então, mas como todo mundo está colaborando, é fácil de... Mas eu não sei se na prática isso quem fez isso ou aquilo. Entendeu? Esse sistema é um sistema que foi evoluído ao longo do tempo, vários de nós. Eu, por exemplo, eu não posso... O fato do sistema ter existido antes de eu assumir a construtora ou não, é indiferente da minha responsabilidade. Entendeu? Quer dizer, eu podia de alguma forma ter dificuldade, talvez eu não pudesse ter pedido, talvez se eu tivesse bloqueado esse sistema, o pessoal voltasse a gerar e eu descontrolado, mas podia. Então isso não muda, eu não acho que muda a minha responsabilidade ou de outras pessoas, entendeu? Perfeito. E o dinheiro, a origem do dinheiro, a geração, vinha principalmente de que países? Vinha principalmente, que eu botei aqui, a gente tentava unir a questão fiscal com a questão de restrição cambial. Você tem problema de remessa de lucros em países como Angola e Venezuela. Então, nesses países, convinha você fazer a questão por essas duas razões. E, em geral, você conseguia fazer isso em países onde você tem
com a questão, um controle fiscal, né, e margens maiores. Como eu expliquei ontem, em geral, as construtoras brasileiras do mundo todo, elas conseguem ter margens melhores aonde elas levam financiamento. Porque isso vale para o privado ou para o público. Se você chega para um cara que é um cliente seu e leva o dinheiro para ele comprar a coisa, você consegue negociar uma margem melhor. Então, em geral, se você tem financiamento, a margem é maior. Então, é só buscar os países que a gente tem restrição cambial e os países onde tem mais financiamento, que naturalmente faz o match. Em geral, Venezuela, Angola, República Dominicana, eu acho que Equador, talvez, e Panamá, por uma questão fiscal. O senhor disse que às vezes o BIRA brecava, travava as operações. Quando não tinha respaldo no Caixa 1. Se o cara pedia um pagamento, se o cara fazia um pedido de pagamento de Caixa 2, de 1 milhão, e o caixa do centro de resultado dele não tinha 1 milhão, ele travava. Porque senão, o cara, pela autorização que ele tinha de usar um dinheiro que a empresa não controlava, ele podia criar um prejuízo incontrolável. Porque eu não saberia que ele estava usando aquele dinheiro. Qual é a frequência que isso acontecia? Na prática, é o que eu falei, isso acontecia muito pouco. Por quê? Primeiro, em geral, era raro o cara pedir sempre, porque ele sabia que ia brecar. E a partir do momento que breca, quando breca é aquela história. O cara tenta. Às vezes o cara sabe que está fazendo errado, tenta. Na hora que, agora ele pensa 2 vezes antes de pedir autorização. Então, era muito rápido. Eu diria para você que isso não aconteceu com frequência. Eu acho que acontecia mais quando você tinha, por exemplo, às vezes que provisionar. Eu me lembro que tinha o seguinte: às vezes você tinha que provisionar um negócio numa obra que não tinha começado, ou uma obra que tinha encerrado. Aí você tinha, aí não tinha mais geração, aí tinha. Mas isso era muito comum mais quando eu era no início. Por exemplo, se você vai dizer assim, eu entrei na CNO em 2012, aí não tinha esse controle, era o controle descontrolado. Quando eu botei o BIRA, esse controle fez lá, vamos lá, 2004, 2005. O que acontece? Provavelmente, entre 2004 e 2006, no início, as pessoas ainda testavam, tá? Depois o negócio entra mais ou menos no operantes e provavelmente a partir de 2006 eu devo ter tido pouca interface, entendeu? O senhor tinha conhecimento de como funcionava mesmo na prática esse setor? Ou seja, a pessoa solicitava lá, o gerente de uma obra solicitava um dinheiro a ser pago para alguém. Ele ia, era passado para o pessoal do setor de operações estruturadas, botava no sistema, a informação ia para Fernando Iliade ou para o Luizinho, conforme nacional e internacional. As secretárias operacionavam, passavam ordem para Olívio. O senhor conhecia todo esse caminho? Não, e depois os doleiros não utilizavam? Eu não conhecia nenhum doleiro, não conhecia nenhuma conta, até porque é aquela história, não era para ter. O que era para ser, e essa dificuldade que eu tenho é o seguinte: o que era para ser não é necessariamente o que foi. O que era para ser, e eu volto a dizer, eu quando eu estava lá, eu estou no CNO em 2012, quando esse sistema foi elaborado, o que é que foi elaborado? Quer dizer, o empresário que precisava fazer um pagamento em Caixa 2, tá? Ele deveria fazer a seguinte disciplina, tá? Ele deveria passar para ser o financeiro e depois para o BIRA, quer dizer, antes era para o financeiro dele, depois ficou para o BIRA, tá? Mas ele deveria passar o financeiro ou o BIRA, financeiro antes de eu botar o BIRA. Não deveria saber, a gente, era aquela questão do sair do para quebrar a informação. Ninguém deveria ter toda a informação, só o empresário. O empresário, ao acertar um pagamento de qualquer natureza, propina ou não, qualquer natureza, pode até ser um subcontratado, pode ser milícia, pode ser sequestro, pode ser o que for. Quando ele acertar um pagamento de Caixa 2, ele deveria informar para o financeiro, depois para o BIRA, as seguintes informações: um codinome. Ele deveria informar um codinome, ele deveria informar o valor e o centro de resultado para o qual este valor seria descontado. Só. Em tese, essas eram as únicas 3 informações que ele deveria passar para o financeiro
ou depois para o BIRA. Tá? E deveria ele passar para o pessoal de operações estruturadas o codinome e aonde iria ser feito esse pagamento. O BIRA, cheque ou financeiro antes do BIRA, deveria checar. Havendo um respaldo no caixa 1, ele simplesmente devia mandar uma mensagem para o pessoal de operações estruturadas que aprovava para aquele codinome aquele valor. Então veja que, em tese, da maneira que eu sabia que vários empresários entendiam que o sistema era feito, o pessoal de distribuição só deveria ter duas informações: codinome e conta, e o valor que recebia do BIRA. Depois eu fui saber que era o próprio pessoal de operações estruturadas que bolava os codinomes. Veja que não era, o modelo original... Eu entendi bem, bem compartimentado, né? Era para ser bem compartimentado, não foi. Exatamente, até para... Exatamente. Não, mas era para ser, mas não foi. Isso, mas eu só não entendo assim, que deveria ter alguém com uma visão ampla a respeito de tudo para organizar o sistema. Porque o sistema tem que funcionar e não adianta você tentar organizar a partir de etapas. Mas se você tivesse ali pessoa para pessoa, você destrói o conceito original, que era segregar. Mas ninguém era para ter a informação completa. Eu só estou explorando aqui para entender, tá? Exatamente. Mas estou respeitando o ponto... Não era, é que eu estou dizendo, a gente tem que basear o seguinte: primeiro, tem um processo de confiança grande na organização. Isso. Segundo, não era para ter. A ideia é exatamente não ter ninguém na organização que soubesse, tivesse todas as informações e houvesse a segregação, digamos assim, da parte lícita da empresa. E que a parte lícita fosse conduzir, ou seja, a tese era: você manda o dinheiro e depois alguém, agente do seu próprio destino, autoriza esse dinheiro, mas não envolvendo. Qual é o problema nosso? É envolver financeiro. Você não pode ter, como tem nas outras empresas, se você faz uma geração de nota fria que paga um contrato fictício de um determinado, que gera um determinado político, quantas pessoas no contrato vão saber que está havendo pagamento de caixa 2 ou propina ou isso ou aquilo? Então, não era para ver. É um negócio assim, o sistema era baseado, tanto é assim que a gente foi descobrir agora o quanto de roubo interno que havia. Por quê? Porque se esse tipo de controle existisse por alguém, nós teríamos discutido a quantidade de desvio interno que houve. Ou seja, as pessoas que faziam desvio interno se beneficiavam justamente do fato de que não havia nenhum tipo de controle. Entendo. Em relação a esses países estrangeiros, o senhor tinha algum indicativo, o senhor tinha conhecimento, ou era participado ao senhor? Eu nem sei se não é um tema específico. Não, eu tenho um anexo sobre o que eu conhecia sobre a questão de ilícito do exterior. Tá. Tá certo. Eu queria esclarecer um pouco a questão do sistema do Drauzio. Porque o Drauzio, do que a gente entendeu dele, ele é um sistema simples, mas com alguma complexidade técnica também. Né? E ele funcionou uma parte do tempo no Brasil, depois ele foi migrado para Angola e depois foi migrado para a Suíça. Você sabe me dizer, Marcelo, como é que se deu essa decisão? O que é que levou para fora? Como é que isso foi? E a minha pergunta é pelo seguinte: embora hoje em dia a tecnologia seja muito barata, isso envolve uma decisão complexa. Criar um sistema que funciona no Brasil e levar para fora, isso implica em ter uma solução técnica eficiente, porque o sistema era bastante utilizado. Tu sabe como é que se deu esse processo? Como é que foi? A questão do Drauzio era justamente o seguinte: de fato, imagine, as pessoas da área estruturada movimentavam a quantidade de dinheiro. Isso tudo foi feito, elaborado por decisão deles. Eles devem ter confirmado isso no relato. Por quê? Esse sistema foi um dos descontroles que houve. Porque lembra o seguinte: eu nem conhecia, na época, eu soube depois das investigações, esse tal do nome Drauzio. O que eu sabia, tanto é assim, que é o seguinte:
eu registrava tudo. Se inclusive, por exemplo, nas minhas preocupações que eu menciono atrás, da Lava Jato, que está no anexo lá da Obstrução de Justiça, eu nunca me preocupei com o sistema. Por que eu nunca me preocupei com o sistema? Porque teve uma certa feita que o Berto me falou, Marcelo, nós fizemos um sistema para comunicação segura. Eu falei, Gilberto, que sistema é esse? Porque não era para ter, lembre-se que não era para ter nada. Não, Marcelo, é um chat que a gente cria, onde o cara manda uma informação e depois a informação desaparece, não fica guardada em lugar nenhum. Então, em tese, o Drauzes foi uma total surpresa para a gente. A gente, inclusive, as pessoas, lógico, essa foi, inclusive, uma das dificuldades que teve, eu diria o seguinte, talvez tenha sido uma das dificuldades da postura, inclusive, da demora da Odebrecht colaborar, porque o que a gente que podia tomar a decisão, não todo mundo, de colaborar, a gente também não tinha o grau de conhecimento do tamanho da exposição que teve. Foi uma das dificuldades, senão seria até, não é nem por convicção, seria burrice. O que eu quero dizer é o seguinte, eu me lembro, por exemplo, que quando surgiu esse assunto, eu até me lembro que eu comentei isso, quando veio o assunto, e olha o cuidado que o pessoal de operações estudadas tinha, eu falei, Gilberto, você tem os registros do pagamento feitos a João Santana para eu levar, para mostrar para a Dilma o risco de contaminação na campanha dela? Lembra que eu até comentei, ele falou, não, Marcelo, eu não tenho registro porque eu não posso ter. Aí depois de um certo tempo ele voltou para mim e disse, Marcelo, eu consegui elaborar com o meu pessoal, recuperando alguns dados, tá? Uma planilha, não era o Drauzes, uma planilha com um registro. Por quê? Na época ele não podia me dizer que tinha um registro porque não era para ver. Então, na verdade, quando a gente tomou consciência do sistema, é um absurdo, porque ele ia contra todo o processo de segregação, de Alcover, porque na prática é o seguinte, se houve aquele problema do Drauzes, não precisava nem ter o Bira, nem o seguinte, porque toda a informação estava lá. Até por isso eu disse, aquele token se tornou irrelevante, aquela questão porque toda a informação, qual é a informação que falta? Então, eu disse o seguinte, esse sistema foi totalmente concebido. Se eles tiverem algum apoio interno, eles podem dizer. Agora, eles não avisaram e pegou de surpresa tanto a mim quanto a vários empresários o tipo de sistema, registro, as decisões eram tomadas por eles. Como, a essa altura do campeonato, deve ter percebido que no ambiente eles estão dizendo que várias decisões eram feitas. Por exemplo, essa questão que eu tomei um susto do negócio de banco, eu não tinha a menor ideia desse tal do banco no Caribe, que o pessoal pensou em comprar, até porque eu descobri depois que esse banco foi usado para desvio interno de recursos. Quer dizer, essas coisas eram decisões do pessoal feito, fazia parte do processo de descontrole que começou a haver em algum momento. Uhum. Tá, pois é, mas dentro dessa linha, assim, ó, essas planilhas, a Itália e pós-Itália, como é que ela foi montada? Ela não utilizava uma parte dessas informações? Não usava. Na verdade, aí foi, entre aspas, nesse aspecto foi uma feliz coincidência. Em tese, a planilha italiana não precisaria ter, podia ser um controle de qualquer pessoa. Eu escolhi o Berto em primeiro lugar porque ele era a relação com a Mônica. Uhum. E segundo, porque eu sabia que vários pagamentos iam ser feitos por Caixa 2, não todos. E terceiro, porque precisava um encontro de contas entre as empresas com Caixa 2. Mas lembre o seguinte, ele não necessariamente tudo que está ali foi Caixa 2. Mas, ou seja, o fato de estar com ele podia estar com outra pessoa que podia informar. Uma grande parte ali, principalmente dos pagamentos de feira, foi Caixa 2, mas nem tudo. Então, ele não tem nada a ver, ele é aquela história seguinte, ele é um controle meu que não tem nada a ver com, ele é um controle meu dessa conta corrente que eu tinha com o PT, e que eu autorizava, era a autorização que eu fazia dos pagamentos, ou seja, eu, Marcelo, que eu me recorde, aonde é que eu autorizei o uso do Caixa 2 diretamente? No que se refere a campanhas presenciais, que incluía a planilha italiana e a planilha pós-Itália, e no caso, por exemplo, que eu mencionei do Anderson. Ou seja, eu autorizava o Caixa 2 porque era meu resultado. Então,
Mas isso não tem. É um controle que podia ter sido feito por outra pessoa, não necessariamente precisaria estar lá. Eu botei lá porque era relação pelas razões que eu explicitei, entendeu? Tá, e Marcelo, aqui trocando um pouquinho de assunto, eu queria que tu explicasse. Deixa eu só achar aqui. Não, fica tranquilo. Perto da tela. Obrigado. Isso, obviamente, né, eu estou falando, isso tudo que ele está conversando aqui é sobre geração e distribuição na CNO. Na Braskem, eu imagino que é aquela história, eu não conheço detalhes, tá? Não fui executivo então não conheço os detalhes do modus operandi como era. Certo. Tá, Marcelo, eu queria só que tu explicasse, também como exemplo, até porque isso já foi objeto de outras. Se desculpe, próprio. Também não sabia nas outras empresas, que em tese não é. Eu também não sabia como era feito, o que era feito. Tá. É a questão dos pagamentos feitos por outras empresas. Tá, eu acho até bom explicar. Que é o que tal da Itaipava. Veja bem, sim, veja bem. Aí eu vou falar dos dois temas que a questão uma parte, por exemplo, aquilo que história que eu disse, uma parte, por exemplo, da plano italiano e de outros pagamentos que eram feitos para quem recebeu de modo oficial e saía do caixa 2. Então, o Walter fazia às vezes, ou outros parceiros, que o pessoal deve ter aí, eu conheço o Walter, mas eu sei que pode ter outros, que fazia doações legais e a gente depois reembolsava eles com caixa 2 de alguma maneira. Então esse caixa 2 existia também para isso. Outra questão que existia, que eu falei é o seguinte, uma preocupação que eu tinha é o seguinte, uma coisa, uso do caixa 2, independentemente se uso para ser legítimo ou ilegítimo, não estou aqui comentando, mas é uma coisa complicada do ponto de vista de sócio, que envolve confiança. Então, por exemplo, a gente sempre teve, eu pessoalmente também, na CNO, como a CNO pertencia 100% ao Odebrecht e existia pessoas de mais tempo de casa, de certo modo, ter um caixa 2 na CNO, certo? É uma coisa que você não estaria afetando a confiança de sócios, que você não estaria falando por relação do caixa 2. Por isso até que o que em tese deveria vestir numa parte desse, por exemplo, se você tem lá por exemplo, quando você está conversando com o político, está num determinado estado, ele não vê qual é a empresa que está ali, vê que o Odebrecht está por trás. Então, por exemplo, se você tem um determinado presença lá, decorrente de concessão, decorrente de projeto, não importa o que, ele, seja da maneira com que ele for também, contrapartida específica, geral, seja lá o que for, ele vai olhar e vai querer a contribuição daquela empresa. A orientação que existia era que, bom, se você tem que fazer alguma espécie de contribuição, visto aí, a gente não entrar nesse detalhe, mas você tinha que fazer alguma espécie de contribuição, que faça através da consultora, que até está nas obras da concessionária. Não faz através da empresa concessionária, para não gerar exatamente o seguinte, nas concessionárias em geral tinha sócio, tá, era mais complicado. Então, uma coisa é você fazer, porque o caixa 2 já é um processo de confiança, a gente já viu a quantidade de desvio. É lógico que a última coisa que eu queria era além do problema ter um problema de relação de confiança com o meu sócio. Então, uma coisa natural era fazer na construtora, e eu conhecia o detalhe, mas 100% da Odebrecht. Outra coisa era fazer empresas que tinha sócio, entendeu? Tá bem. Os senhores têm algum acréscimo? Então, dou para encerrar o depoimento.